graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você, para toda a sua família. Convidar você mais uma vez a caminhar com a gente um pouquinho, falando de fé e história. Vamos juntos então? Só antes, não esqueça, curte aqui esse vídeo. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal. E se você já é inscrito, compartilhe esse vídeo, essa mensagem com seus amigos, com suas amigas, com seus irmãos, com as suas irmãs, para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas possíveis com a mensagem de fé e de amor de Jesus. Vamos juntos! Evangelho de João, no capítulo 9, no versículo 4, relata o encontro de Jesus com um cego de nascença. O versículo 1 começa dizendo que Jesus estava passando e ele percebeu aquele homem. E os seus discípulos, vendo a situação daquele homem, faz uma pergunta para Jesus, um questionamento. Eles dizem o seguinte: mestre, por que ele está nessa situação? Qual é a razão dele estar nessa situação? E eles dizem: é por conta dos seus pecados ou por conta dos pecados dos seus pais? E Jesus, ele imediatamente responde aos seus discípulos: olha, não é por causa dos pecados dos seus pais ou por causa dos seus próprios pecados. Ele está nessa situação para que o poder de Deus se manifeste na vida dele. É muito interessante essa passagem do Evangelho, porque provoca na gente, nos propõe uma reflexão sobre qual o nosso papel nesse mundo. Qual é o nosso papel enquanto membros do reino de Deus nessa sociedade? E, sobretudo, qual é o nosso papel enquanto igreja de Cristo? Jesus, no versículo 1, o seu olhar era um olhar atento. Ele percebeu o seu entorno. Jesus tinha essa característica, né? Ele sempre estava atento ao seu redor. Talvez a nossa espiritualidade às vezes não produz na gente esse tipo de percepção. Muitas vezes é vivido e é ensinado uma espiritualidade contemplativa, uma espécie de teologia contemplativa, né? Isso tem raiz e tem origem no movimento monástico que surge na Igreja do Oriente, muito também influenciada pelo pensamento e pela filosofia oriental. Esse movimento de isolamento da sociedade para uma vida de contemplação, de adoração, de veneração. Então, aquelas pessoas, aqueles cristãos que foram denominados como monges, né? Por isso denominado movimento monástico, eles preferiram se isolar da sociedade frente a uma igreja que se institucionalizava. E em vez deles terem uma espiritualidade que confrontassem essa institucionalização da igreja, que aos seus olhos era algo que não era benéfico para o cristianismo, eles preferem se isolar. Talvez se é esse tipo de espiritualidade que a gente tem vivido, esse texto ele vai confrontar a gente.
Porque Jesus está ensinando aqui para gente que o seu reino é um reino de ação, é um reino de movimento, e não um reino estático, né? A hermenêutica correta desse texto, ela sinaliza para o sentido de que o Senhor nos faz um convite para sair dessa passividade, né? Sair dessa espiritualidade contemplativa para uma espiritualidade de ação, de movimento. É muito bonito a gente ver nas igrejas os corais, né? Os louvores. Isso é muito interessante, é muito bonito, faz parte da espiritualidade cristã, do exercício da adoração, mas nós somos chamados, sobretudo, para a ação. Você tem estado atento ao que tem acontecido ao seu redor? Quando você anda na sua cidade, quando você anda no seu bairro, as situações degradantes que muitas pessoas e famílias têm vivido, desigualdade econômica, que é uma marca desse país. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se fosse imagine uma pizza, né? E você tem uma pequena fatia dessa pizza, essa pizza é toda a riqueza produzida pelo país, e você tem uma pequena fatia dessa pizza que é destinada para a maioria esmagadora da população, enquanto a maior parte dessa pizza fica nas mãos de uma pequena parcela da sociedade. O convite que Jesus está nos fazendo nesse texto é que nós nos incomodemos com essa situação, com essas situações de injustiças, essas situações em que ferem os princípios da justiça do reino de Deus, e que nós sejamos agentes transformadores dessa situação. Ou seja, o que Jesus nos pede, que o poder de Deus, que nós sejamos canais da ação do poder de Deus na vida das pessoas. Ou seja, Jesus aqui nessa passagem, ele nos faz um convite: olha, eu quero que vocês, como eu, estejam atentos ao sofrimento das pessoas. Eu quero que vocês estejam atentos às pessoas que estão à margem, que estão alijadas da sociedade. E a partir dessa percepção, vocês se sintam incomodados com isso. E a partir desse incômodo, vocês sejam instrumentos de Deus para a transformação da vida dessas pessoas e da nossa sociedade. É esse o chamado de Cristo para todo homem e toda mulher, que nós sejamos a manifestação do reino de Deus, do reino de justiça, de paz e de alegria para todos os homens e todas as mulheres. Eu queria terminar essa palavra lembrando de um homem que, como Jesus, foi um grande instrumento do reino de Deus na vida das pessoas da sua sociedade, que eram vítimas das injustiças. E o nome desse homem, para mim, um dos maiores profetas de Deus no século XX, no sentido bíblico, né, de profeta, ou seja, aquele que denuncia injustiça, aquele que é, como Jesus nos propõe nesse texto, que é canal da ação do poder de Deus que transforma a vida das pessoas. Eu queria lembrar de Martin Luther King Jr., o pastor Martin Luther King Jr., que via na sua sociedade uma grande injustiça. E muitas vezes ele era visto, para quem não era cristão, e até por muitos cristãos, como um militante. Mas Martin Luther King nunca se reconheceu dessa forma.
Martin Luther King sempre se reconheceu, e isso está relatado em todas as suas biografias e muitos dos seus discursos, como um agente do reino de Deus, como um agente do poder de Deus na sua sociedade, no seu mundo. E eu queria trazer para vocês um trecho de um discurso do Martin Luther King, aonde ele justamente relata essa sua autopercepção do seu papel, de qual era o seu papel enquanto cristão no mundo. Ele diz assim, um dos trechos de um discurso que ele fez numa comunidade no Alabama. Ele diz assim: um compromisso com o reino de Deus é um compromisso de melhorar a humanidade. E as práticas espirituais de oração e adoração devem produzir ações que mude as injustiças e traga paz e felicidade para as pessoas. Martin Luther King sempre viu na sua ação o instrumento do poder de Deus através da sua vida. Esse é o convite de Jesus. Deus te abençoe e que você seja esse instrumento de Deus na vida do próximo. O que você fez este ano para mudar a vida de alguém? O que você fez este mês para mudar a vida de alguém? O que você fez essa semana para melhorar a vida de alguém? Esse é o convite de Jesus. Essa pessoa que está aí na sua vizinhança, essa pessoa aí que está na calçada por onde você passa, as situações de injustiças que a gente vê na nossa sociedade e de desigualdade, elas estão aí para que o poder de Deus, para que você seja um instrumento de transformação, para que você realize uma fé de ação e não apenas uma fé contemplativa. Que Deus te abençoe, receba o convite de Jesus para ser um instrumento de Deus nessa sociedade. Amém, graça e paz.